próximo embarque de bovinos destinados à exportação no Porto de Santos vai ser objeto de uma grande manifestação com a presença de vários grupos de defesa dos animais. É isso, Felipe Barreto? Sim. Boa noite. Boa noite. Nós somos da sociedade civil, né, que está se organizando aqui na Baixada Santista e até no estado de São Paulo. Estamos divulgando para, inclusive, outros países, né, que nós temos parceiros em Portugal. Porque nós somos contrários, né, a essa prática, que é uma prática que consideramos absurda, né, que prejudica muito os animais. E estamos nos organizando para agora no sábado, né, fazer uma grande manifestação, nos reunindo ali na Praça dos Andradas a partir das 14 horas, né, à tarde. E de lá nós vamos fazer esse manifesto que é para mostrar, né, para a população de Santos, para a mídia, para todos os órgãos, né, o que está acontecendo na cidade, né, que é uma prática que está se tornando comum, né, nos portos brasileiros, não só em Santos, que é o transporte de cargas vivas, né. Só para lembrar o pessoal, vai ser no próximo sábado ou no dia 20? Quando dia é 20. Dia 20 não é nesse sábado, não, é no outro sábado. No outro sábado, dia 20. E onde vai ser? Que o pessoal vai se reunir? Vamos nos reunir ali na Praça dos Andradas, né, em frente à rodoviária ali, o terminal do Valongo. Inclusive para o pessoal que vem de São Paulo, né, poder nos encontrar ali. E dali a gente vai começar a fazer um manifesto e esperamos que a maior quantidade possível de pessoas que sensibilizam, né, com essa causa e com todos os assuntos que nós vamos conversar aqui possam estar presentes para somar, né, para a gente poder fazer o que é certo, né, para as pessoas, para os animais, para o planeta. Geralmente, dali vocês vão caminhar para algum lugar ou geralmente é o ponto onde eles embarcam é próximo ali, é isso? Sim, nós vamos nos encontrar ali e fazer um manifesto ali de uma maneira que consideramos que vá impactar, né, mostrar para a população essa demanda, né, que nós estamos percebendo, né, porque teve outro embarque no ano passado, no final do ano passado, de 27 mil animais. É verdade, verdade. E percebemos que, apesar de uma grande divulgação da mídia, a população não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Com a situação desses animais, quantos animais são, o que eles estão passando. E a gente quer informar, né, juntamente com ações jurídicas, para a gente poder conseguir mudar esse panorama que nós não consideramos ideal. É engraçado que, no final do ano passado, quando eu cheguei na redação do Diário, sou repórter do Diário, eu cheguei na redação do Diário e vi o pessoal que comentava muito na rua que estava cheiro de fezes, cheiro de animais. E aquilo começou a propagar, primeiro, o cheiro, né? Que a pessoa se incomoda com o cheiro. Aí, quando nós fizermos o que está acontecendo, deve ter acontecido isso com o pessoal da ONG de vocês, né? E Santos se tornou um grande curral, né? Porque são milhares de animais vindo para cá. Nós somos uma cidade que não é rural, né? Uma cidade que é natural, assim, normal, de serviços, de porto. E nós temos o zoneamento econômico ecológico, né, que divide as regiões da Baixada Santista, né? Esse zoneamento foi promulgado, se não me engano, em 2015, que divide em área rural, área metropolitana, os impactos ambientais. Urbana, tá. E a gente fica surpreendido, né, porque aqui a nossa região não é uma área rural, né? Existem atividades específicas para a área rural, inclusive aquelas eventos de rodeio, né, não podem existir na cidade porque é um evento que os animais eles têm às vezes doenças, zoonoses, então precisa ter um cuidado, né, para trazer para o ambiente urbano assim, animais assim. E aqui temos esse zoneamento, mas não sabemos até que ponto ele está sendo respeitado, né, que é o zoneamento econômico e ecológico da Baixada Santista. Perfeito. Eu estou tocando nesse assunto de rodeio também, que para a gente é bem importante. Mas me explica uma coisa, os animais são trazidos, deve ser de longe, não é isso? Já de forma totalmente com maus tratos mesmo, sendo maltratados no transporte. Me explica mais ou menos o que eles sofrem de lá para cá. Então, nós temos informação de que no carregamento anterior, eles vieram de cidades do interior de São Paulo, que é Sabino e Altinópolis. São cidades que juntas têm mais ou menos 20 mil habitantes humanos e vieram 27 mil animais de lá. Rapaz, né? Só que no carregamento anterior... Tem mais boi do que gente. Pessoas. No carregamento anterior, uma ONG de São Paulo, né, uma ONG de proteção animal, conseguiu ter contato com os caminhoneiros, né, que estavam fazendo o transporte. Sim. E um desses caminhoneiros, ele anonimamente disse que esses animais, na verdade, eles vieram do sul, foram para essas cidades do interior, ficaram um tempo ali em quarentena para depois virem para o litoral. Então, só do interior de São Paulo até aqui foram 500 quilômetros. Meu pai do céu.
E os animais são, cada caminhão desse, ele traz cerca de 90 animais amontoados ali, Um né? em cima do outro, não tem espaço para o animal nem deitar, né? Por mais que o Deve caminhão... ter uma hora que o animal precisa Sim, deitar. por mais que o caminhão seja grande, né, a gente não tem como conceber que 90 animais consigam ficar com conforto, com bem-estar num caminhão desse, sobre chuva, sob sol. Animais que devem pesar o quê? Pesam mais ou menos 250 quilos, são garrotes, são bois são jovens. tá. Eles vão ser transportados para outros países e lá eles vão continuar um processo, né, de criação até chegarem ao processo de consumo. Então, aqui para mero espectador, garrote é um bebê. Sim, é um animal pequeno, né? de um bezerro para juvenil, assim, mais ou menos. Tá. Esses animais, aí, nesse transporte, Felipe, me explica uma coisa. Eles ficarem colados um no outro, causa feridas, né? Eles são obrigados a defecar no lugar que eles Sim. estão. Me explica mais ou menos tudo que eles sofrem durante Então, esse trajeto. Tem um vídeo no YouTube, postado pelo portal Vista-se, é um portal de direito animal, e fez uma parceria com essa ONG, né? Que eles filmaram também um caminhão. E existem umas pequenas frestas assim que eles conseguiram, né? Sobre muita resistência daquela região lá, portuária, conseguir filmar. Tá. E lá eles filmaram que tinha os animais amontoados ali bem juntos e um animal estava caído no chão. Ele não conseguia se levantar e a gente podia ver nas patas deles muitas fezes. Sim. Então, eles vão defecando ali, né? Aquela região vai ficando mais suja, né? Uma higiene que a gente acha questionável. E a gente pode ver, o vídeo está no YouTube para quem quiser ver, no portal Vista-se, pode colocar lá embarque do Porto de Santos de Bovinos, o animal lá caído no chão, provavelmente machucado, talvez pela viagem, né? A gente não tem como saber. E a gente vê que é um sofrimento muito grande, né? É uma coisa que a gente que tutela animais, tutela gatos, cachorros, a gente sabe que eles têm sentimentos, né? Que é aquilo que a gente chama de senciência, que é a capacidade de sentir. É o sistema nervoso desenvolvido que todo animal tem, nós somos do reino animal também. Né? Sim. Esses animais, como eles têm a capacidade de sentir tanto bem quanto mal com consciência, eles passam o estresse, né? Imagina um animal que estava lá no pasto, tranquilo, de repente ele é transportado do sul até o interior de São Paulo, pelas estradas do país, e depois até aqui, de uma forma que não é natural para ele. Ainda vai ficar no navio, sabe-se lá como, né? Então, que vai ser colocado lá. Você tem algum conhecimento, não é que eles vão transportar no navio? É um navio, um dos maiores, diz que é o maior navio, né, de transporte de carga viva. Ele é um navio cerca de 200 metros de comprimento, mais ou menos uns 30 de largura, e 12 andares, 12 decks que eles chamam. Né? Tá. E cabe cerca de 30 mil animais nesse navio, que são divididos em pequenas baias. Sim. Então, esses animais, o último embarque, ele foi para o porto de Iskenderun, ele fica no mar Mediterrâneo da Turquia, né? E daqui até lá são cerca de 6 milhas náuticas, 11 mil quilômetros. Então, demora mais ou menos uns 15 dias para esses animais chegarem lá, um ambiente que a gente olha as fotos, né, olha os vídeos e parece uma prisão. Você olha aquilo lá, parece um campo de concentração. É uma coisa que choca, assim, para quem vê, né? E para quem tem a sensibilidade com os animais. Praticamente do mesmo jeito que ele vê no caminhão, praticamente imóvel, em cima de fezes, com feridas... Eles dizem, né, que tem tratamento lá de higiene e tal, para não deixar o animal ficar sujo, mas a gente se questiona. Uma população de 27 mil animais, para uma tripulação de 80 pessoas. Como é que vai... Será que eles conseguem dar conta de tantos animais, da higiene, do cuidado veterinário? É uma coisa que a gente fica meio confuso, assim, né? Como é que é permitido uma coisa dessa, sendo que a gente tem leis? A Constituição Federal, né, no artigo 255, no parágrafo 1º, inciso 7º, disse que é dever do poder público, né, proteger os animais, não permitir que seja feito maus tratos. E a gente não está vendo isso acontecer. A própria Lei de Crimes Ambientais também tem uma parte lá no artigo 37, se eu não me engano, que diz que os animais domésticos e domesticados não merecem, né? O artigo 32. Tá. Não se pode mutilar ou causar maus tratos a esses animais. E a gente sente que a lei não está... Será que a lei está sendo respeitada? Ou seja, não estão respeitando a própria Constituição, como se faz em todo lugar, né? Não é só na causa animal, não se desrespeita a Constituição sempre, né? Uma coisa que é interessante você explicar para nós, Felipe, as pessoas se sensibilizam muito com o cachorro, com o gato, com o passarinho, né? Quando você vê um cachorro maltratado na rua, e é importante isso, as pessoas ficam sensibilizadas, pegam o cachorro, adotam, levam para o veterinário, mas não se presta atenção
nos animais de grande porte. Sim, né? nos bovinos, né, nos porcos, que são animais que foram, pela nossa cultura, eles foram tidos como animais de consumo, né? Sim. Consumo de suas carnes. E existe uma certa distância das pessoas, assim, de não conhecer o animal, né? Às vezes está viajando, vê a vaquinha no pasto, acha bonitinho e tal, mas não entende como funciona esse processo de consumo, né? E são animais que eles são dóceis. Se procurar vídeo no YouTube, vai ver, o animal ele gosta de carinho, o boi gosta de carinho, ele brinca. Tem um vídeo no YouTube de um animal que ficou preso, os bois ficaram presos muito tempo, eram bois, se eu não me engano, leiteiros, vacas leiteiras. Quando foram soltas no pasto, elas saíram correndo como cachorros, pulando, saltando, sabe? Então, quando a gente vai no supermercado e vê aquela embalagem, né, com a carne ali já totalmente tirada do animal, às vezes a gente não consegue fazer a relação, né, do animal, do sofrimento que o animal chega, até chegar naquele produto para consumo, e é uma coisa que não é necessária, né? A própria Organização Mundial da Saúde, em 2015, diz que o consumo de carne provoca câncer. Sim. Então, nós temos dados oficiais e os conselhos regionais de nutrição, inclusive da terceira região aqui de São Paulo, já avalizou, né, que a alimentação só em vegetal, sem utilizar animais, ela é completamente saudável. Então, acho que falta um pouco a gente ter essa educação, né, alimentar, essa educação social, de que isso que a gente faz com os animais é uma coisa que talvez a gente precisa, né, começar a refletir. Analisar e a refletir. Nossa sociedade, que está evoluída já no século XXI, a gente ainda cria animais, né, em situações que a gente vê que são estressantes, degradantes, indignas, né, e que sofrem tanto. E a gente tem os animais em casa, gato, cachorro, que a gente sente que gosta de carinho, faz parte da nossa família. Sim, sim. E aí... Por que a gente prioriza uns, né, e os outros a gente não se importa, né? Às vezes a gente esquece deles. A gente vê muito, ainda aqui em Santos, ainda, em muitas cidades aqui na região, carroças sendo puxadas ainda a animais, né? Usam animais ainda para transporte, tipo de transporte. Isso também, as pessoas também não percebem que isso também é uma judiação com o animal. Porque ele não está acostumado a andar no asfalto, né? Ele não está acostumado com o estresse do trânsito, porque deve ser uma loucura no ouvido do animal isso também, nem muito menos você ficar puxando um peso enorme. É muito comum vocês detectarem isso nas cidades? Vocês fazem um trabalho envolvendo isso? Eu, além de vegano, de ativista, eu sou gestor ambiental também, né? Tá. Então a gente percebe que a educação ambiental no país, no Brasil, ela é muito deficitária, né? A gente percebe que as pessoas, quanto mais se afasta dos grandes centros, assim, as pessoas têm uma carência de uma educação ambiental melhor que envolve os animais, né? O meio ambiente envolve a fauna e a flora. A gente percebe principalmente nas cidades aqui do entorno, né? Não muito em Santos, que foi proibido, mas São Vicente, Guarujá, que são áreas que têm uma periferia ali mais marginalizada, né? As pessoas têm uma dificuldade maior de acesso à educação. Eles não têm a consciência, né, de que o animal é um ser que precisa de cuidados, precisa de espaço. Então, muitas vezes, essas pessoas têm aquela necessidade de sobreviver, né? E o poder público, às vezes, não dá uma alternativa para elas. Existem já carrinhos motorizados para substituir esses animais, em projetos, se eu não me engano, em Curitiba, no Rio Grande do Sul. Então, são coisas que, se a população não tiver consciência, às vezes o poder público não se move, né? Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, que diz que ela deve ser inserida transversalmente, né? Tanto no ensino público, no ensino particular, quanto na mídia. E a gente sente que isso não acontece. Prioridade, né? não é prioridade. Ensinar, né, as crianças e começar a mudar a consciência, né? Sim. Da escola, eu acho que precisa mudar essa consciência. Com certeza, porque é a partir da criança, né, que vai desenvolvendo essa consciência para a gente mudar essa sociedade. E o meio ambiente ele acaba sendo apenas um produto a ser explorado, né? Tanto os animais quanto as nossas florestas, que são desmatadas para fazer pasto, que criam um problema muito grande ecológico, né? Que a Amazônia e o Pantanal e o Cerrado estão sendo desmatadas, né, para pastagem de gado. Exato. Então, cada bife que as pessoas comem, às vezes tem ali um pedaço da Amazônia, sabe? É uma coisa muito complicada. E quando você desmata uma floresta, você prejudica todo o ciclo hídrico, né, das chuvas, porque você não tem mais aquela proteção, aquela umidade. Então, vai se criando áreas desérticas, maior estiagem, às vezes dificuldade de chuva. Então, é um problema ecológico também que acontece. É tudo relacionado, né? Entendi. Me explica uma coisa, esses animais que você vê na rua, cavalos sendo puxados, deve ser uma dificuldade até para tratá-los, né? Porque é um custo alto, né? Hoje você tem um cachorro, um gato, já é um custo alto veterinário.
Imagina um animal desse porte, né? Nós não temos Como é órgãos. que eles alimentam? Vocês devem ter conhecimento, como é que eles fazem para cuidar desses animais? Se é que cuidam, né? Sim. Ou se não, se deixam eles a vida toda até morrer, puxando só e não dão uma... Como é que é isso? Eu já estagiei num parque ambiental lá em São Vicente, que tinha muitos animais ali próximos ao Jockey Club, né? Tá. E a gente via muitos cavalos amarrados, às vezes, no poste, ficando dia e noite lá embaixo de chuva. E a gente não via muito área para ele comer, né? Porque é uma cidade, é uma área urbana. Exato. Então, eles comem grama, né? Capim. Muitas vezes a gente via aqueles cestos de lixo, o animal fuçando no lixo como se fosse cachorro, um cavalo. É verdade, já vi Mexendo isso no também. saco ali, comendo aquele saco, aquele plástico que vai fazer mal para o trato digestivo dele. É uma situação muito triste, muito caótica. A gente não sente aqui, né? Tanto as políticas públicas de proteção animal, quanto as pessoas se organizando, às vezes, para dar uma solução para esse caso, né? De vários animais, assim, de área rural, no ambiente urbano e sofrendo sem Você falou em políticas públicas. Os municípios têm equipamentos ou profissionais suficientes para cuidar desses animais? Esses Não animais, existe. esses O cara que tem um animal animais. desse, o que faz quando ele adoece? Como é que faz para arrumar alimentação? O que ele tem que fazer? Tanto que a gente vê reiteradamente, né, os animais às vezes sofrendo assim depois de serem explorados, né, a vida inteira por uma pessoa que também estava buscando a sobrevivência, né? A gente sente que é um nível social às vezes caótico, que a pessoa acaba sendo explorada e explorando os animais, né? Esse sistema que a gente vive que talvez a gente deva repensar se está certo, né? A gente viver nessa opressão, nessa predação social. E muitas vezes você vê o animal ali, ele está lá no fim da vida agonizando, sofrendo, o que resta é eutanasiar, sacrificar. É o sacrifício. Porque não existe. Os órgãos públicos atuais, aqui em Santos a gente tem a Codevida, né, que é um órgão que ele é mais especializado em cachorro e gato, mas não tem uma estrutura para cuidar de animais grandes assim. Nas outras cidades, que são centros de zoonoses, é menos ainda. Voltando um pouquinho o que vocês vão fazer no dia 20, né? Sim. Não vai ficar apenas na manifestação, que é uma coisa importante, vai dar visibilidade, vai apontar o dedo para a coisa errada. Mas vocês também parece que vão ingressar na justiça, né? Sim. Explica um pouquinho sobre isso, Felipe. No embarque anterior já tem uma peça judiciária que foi feita por uma ONG, né? Eles conseguiram fazer, ali quando já estava o embarque, inclusive um dos ativistas dessa ONG chegou no Ministério Público, né? Tentou falar com os promotores, mas o navio já estava sendo embarcado. Certo. Mas a gente sabe que ali foi considerado os detalhes técnicos, né? De pedir, por exemplo, as guias, de cuidado dos animais, eles estão sendo bem tratados? A legislação está sendo bem cumprida? Porque é uma grande quantidade de animais sendo transportado por enormes distâncias, assim, chegando num navio que tem apenas 80 tripulantes para cuidar. A gente precisa saber, né, se a legislação está sendo cumprida, pelo menos para ter o bem-estar do animal ali, e a gente não tem essa resposta, né? Então, talvez com essas ações judiciais a gente consiga ter uma resposta ali e ver se realmente está sendo cumprido o que se diz que está, né? Além dessa parte judicial, você sabe que vocês vão ter que fazer um trabalho político muito grande. Sim. O Brasil ainda existe uma bancada ruralista no Congresso que, eles vão querer lucrar sempre, como fazem sempre, né? E que essa causa de vocês, quer dizer, tirar o embarque de animais para o exterior, que é onde eles ganham dinheiro também, e muito, vai ser uma causa difícil de vencer, né? Como é que está sendo isso tratado pelas ONGs, né, pelos ativistas? Como é que vocês vão tentar conscientizar todos esses deputados, né, e senadores que, na verdade, legislam em causa própria sempre, Sim. em tudo, principalmente com relação a esse caso de animais? A gente luta muito para fazer essa conscientização da população, né? Até uma conscientização política na hora do voto. Quando for votar, percebem quem está votando, né? As ideias da pessoa, as intenções da pessoa. Existem muito lobista. E muitas vezes ele não está lá legislando para a população. Ele legisla para a indústria que financia ele, Sim. ou então para os interesses próprios, né, de fazendas, etc. Então nós precisamos ter essa consciência, né, de voto. Vamos votar em quem? E além disso, a gente tem uma luta de considerar os animais sujeitos de direito, né? Existem países da Europa, Portugal, da Oceania, Nova Zelândia, até a Holanda. Portugal e Holanda, lá já existe Partido dos Animais. Ah, é? Na Holanda existe o Partido dos Animais, e em Portugal existe o Partido das Pessoas, Animais e Natureza. Então lá eles já estão mais evoluídos que a gente nesse aspecto de consciência, né? Tanto que eles conseguiram considerar os animais
sujeitos sencientes. Aqui no Brasil nós não temos isso. O animal ele é considerado pelo Código Civil um semovente, que acaba sendo um objeto de propriedade privada, né? Que quem tem a propriedade pode fazer o que quiser como se fosse um objeto sem vida. Então é essa luta da gente trazer para a legislação a senciência do animal e o respeito. Como é que está caminhando isso? Tem que mudar a legislação primeiro, Sim. né? O Partido Verde, por exemplo. O Partido Verde, você tem contato com eles? Porque acho que é o mais próximo possível da causa da animal, né? Sim, como é que está isso? A gente sente algumas iniciativas isoladas, assim, tem um deputado Feliciano Filho, né, aqui em São Paulo, que ele consegue, às vezes, algumas leis. Temos alguns deputados federais que trabalham assim, mas não são trabalhos específicos. O do Feliciano é mais específico, mas tem outros que acabam abraçando a causa animal até porque dá voto, né? Mas a gente sente que... Vai até um ponto. Aquelas coisas mais nevrálgicas, assim, que muda muito o paradigma, eles acabam indo com calma, porque tem o problema político, né? De, inclusive, lutar ali contra aquela situação ali, que é uma bancada muito grande ali, que domina o Congresso atualmente. Grande, poderosa, Sim. muito dinheiro, né? Sim. Poderosa em termos de políticos, mas também financeiros. Sim. É muito poderosa, né? Mas é interessante a gente perceber o poder que a gente tem como sociedade civil, né? Sim. A gente unido, a gente tem muita força. Então esse manifesto agora de sábado é justamente para isso, para juntar as pessoas que estão indignadas com essa situação, que estão sensibilizadas com isso, a gente se juntar e unir nossas forças justamente para fazer o que é certo, fazer o que é correto, não apenas pensar no dinheiro, né? Exatamente. Felipe, há um tempo atrás, a ONG, que você também participava, os ativistas estavam lutando muito para tentar conscientizar a população de Santos e região com relação aos equipamentos que lidam com animais. Aquário, Sim. orquidário, lá em São Vicente, lá o horto, né? Sim. Então, como é que está isso, na verdade? Porque, na verdade, não mudou muita coisa. Vocês fizeram alguns eventos para tentar sensibilizar, mas ainda, o animal ainda consegue ser um atrativo. Né? São os famosos zoológicos, né? Que hoje em dia já estão perdendo a popularidade que tinha antigamente. A gente... Os estudiosos, né, de proteção animal, bem-estar animal, já consideram que o ideal é um santuário para aqueles animais que não podem ser reinseridos na natureza, né, o habitat natural. Então, aqui em Santos, nós temos o aquário, o orquidário, em São Vicente, o horto lá, né, o Parque Ecológico do Muturuá, ecológico, entre aspas, né. Opa, mas por que entre aspas? Porque será que um parque ecológico ele tem que prender animais, né? E é de grande porte, tem um leão lá, tem vários leões, né, vários leões. Tem um hipopótamo. E a gente percebe que são equipamentos públicos, mas de um capital político. Porque quando você coloca um equipamento público lá e as pessoas vão lá para ter um entretenimento, sem uma consciência de que aquilo não está certo, elas vão lá porque, tem bonitinho, né, o leão, vamos conhecer o leão. Fica próximo do animal selvagem. Sim, vamos conhecer o pinguim, né? E, eles não têm consciência de que aquele animal deveria estar no habitat natural dele, não ali, né? O leão é um animal que ele caminha quilômetros por dia. E nesses zoológicos, aquele de São Vicente, ele fica num lugar que, de acordo com a legislação, está no limite, né? Que a legislação permite, mas na natureza dele ele não pode caminhar, ele está circunscrito naquele ambiente fechado ali, né? Então, é uma situação que não é natural. Desculpe a minha ignorância. Por isso que a gente vê muitos leões ficarem andando o tempo todo, é isso? Sim. É isso? A natureza dele a natureza deles, né? Ele fica estressado, ele quer andar, ele quer comer, precisa comer, ele precisa caçar, não é verdade? Sim. Acho que é a leoa que caça, na verdade. Né? Nós temos os órgãos públicos, né, que, de acordo com o limite que eles acham correto, eles colocam o limite ali da legislação. Esses parques acabam cumprindo o limite, né? Então eles estão dentro da lei. Mas, de acordo com a biologia do animal, é um animal que caminha quilômetros. Como é que ele pode viver bem num ambiente pequeno, um animal de grande porte? Uma coisa que indigna muito a gente vê que o animal está preso num ambiente ali que é pequeno e as pessoas têm um ambiente enorme para circular. Ficam cheias de pessoas, inclusive, ali estressando os animais, né? Gritando, tirando foto. Jogando coisa para eles comerem, não pode, né? Tem que ter um monitor ali, às vezes não tem um monitor, né? Então, eles colocam aquele espaço enorme para as pessoas caminharem, quando, na verdade, esse espaço tinha que ser para os animais. E no santuário existe isso. No santuário não tem a visitação pública. O espaço é destinado para o bem dos animais. Sim. Então, toda a área útil do local é utilizada para fazer um enriquecimento ambiental adequado, ter o máximo de espaço disponível. E os zoológicos não fazem isso. E como é um capital político muito grande, não se mexe neles. Continua deixando eles lá, porque eles dão voto, eles dão dinheiro. Então,
por enquanto nada tem mudado, né? Apesar de se dizer que tem uma proteção animal forte aqui em Santos, inclusive na área pública, né? A gente não sente efetivamente isso acontecer. Tem alguma coisa, falaram uma vez que lá no São Vicente, por exemplo, tem a girafa, né? Acho que tem girafa. Girafa não. Tem? Tem Não. o hipopótamo, o leão, algumas aves, psitacídeos, né? Arara, papagaio. Mas de qualquer forma, o leão ficava próximo a um animal desse que, na verdade, seria uma presa. E cada vez que o leão se manifestava, o animal ficava com medo, né? Isso é um estresse também. Sim. Não só as pessoas ficarem lá gritando, jogando coisa, mas saber que tem um animal tão próximo, que pode devorá-lo, enfim, isso também deve causar um estresse. Tem macaquinhos próximo ali, ele fica vocalizando, até pelo estresse dele, né? E o animal, ele tem aquela natureza de vocalizar alto. Sim. O leão, quando ele vocaliza, aquele rugido dele, certo. O parque inteiro escuta, né? Quem está próximo ali, então vê aquela coisa que é uma coisa, assim, meio diferente, né? Para quem não está acostumado. E os animais ali ficam naquele estresse, já estão presos. O leão rugindo próximo, né? A pessoa acha aquilo excitante, escutar o do animal. Mas, na verdade, o animal está passando por uma situação completamente estressante. O ideal mesmo para se fazer uma educação ambiental coerente, né? Muitos falam que esses parques são equipamentos de educação ambiental. Mas ali a educação ambiental... Para quem? Para o humano? De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, preconiza que ela seja transversal, de trazer a consciência interdependente da natureza, ecológica, as relações ecológicas. E no ambiente artificial desse não se consegue passar isso. O ideal seria que as nossas unidades de conservação, que nós temos aqui, né, o Xixová Japuí, o Itutinga Pilões, tivesse investimento nelas para haver visitas monitoradas, para as pessoas irem e conhecerem ali na natureza. Ver o animal, né? Na natureza. Na natureza, né? Nesses locais, que tipo de animais que tem, Felipe? E assim, que a pessoa possa nas observar? Unidades de conservação, existem macacos, existem raposas, passarinhos, os peixes, né, nos rios ali. Dá para se fazer um trabalho legal, os monitores ambientais, mostrando as relações ecológicas, as interdependências. Porque aqui a gente não tem essa consciência, né? Tudo separado, a gente vive na cidade. E a natureza, ela é interdependente. Todas as relações ali dependem de si. E num ambiente de zoológico assim, é impossível ter essa compreensão. Estamos quase chegando ao fim, mas eu queria que você faça um pouquinho dos rodeios, né? Na verdade, os rodeios maltratam animais, é isso? Na maioria deles, maltrata mesmo. Né? Nosso coletivo, né, que a gente participava, o Onda Vegana, conseguiu aqui na região impedir 2 rodeios, né, que iam ser realizados, um em São Vicente, no centro de convenções, e o outro lá em Mongaguá. E a gente sabe, né, que esses eventos, existe um sofrimento do animal, né, pelos equipamentos que são usados, o estresse, aquela multidão que fica em volta do animal ali, o som, e o animal muitas vezes sofre maus tratos para ele poder pular, né, poder se agitar. Existem laudos técnicos, inclusive, sobre isso. E é um costume, inclusive, que a bancada ruralista conseguiu tornar patrimônio, né, nacional e memorial, a vaquejada, que é até mais complicada que o rodeio, assim, em termos de maus tratos. É mesmo? E a pecuária ela é muito prejudicial, né, ao meio ambiente, porque os gases dos bois, ela transmite na atmosfera, o metano principalmente, gases estufa, que aumenta as mudanças climáticas, o aquecimento global. Para se produzir 1 quilo de carne, se gasta 15 mil litros de água. Só uma última reflexão, né? Temos 20 mil bois agora que vão ser embarcados, cada boi tem 250 quilos. Para cada quilo de carne, gasta-se 15 mil litros de água. A gente está exportando água para outros países. Água do brasileiro, que é um bem do brasileiro, está sendo exportado através de carne. Imagina quantos litros de água tem esse navio de 20 mil bois. 200 quilos, 250 quilos para cada 1 quilo, 15 mil litros de água. Agora, isso você está falando se tiver água suficiente, né? Pode ser que até a água, eles não deem tanta água para os animais, né? Tem que segurar um pouco a água, porque né, como é quem fiscaliza isso? Sim. Quem sabe se esses animais estão sendo bebendo o tempo todo, se estão sendo bem tratados. Bom, bem tratado é difícil, mas a água, você falou, olha quanto ele consome, né? Tu imagina, será que esses navios dão água para os animais como deveriam dar? Exatamente, né? A gente pede que a população reflita sobre isso, né? Esse tratamento que nós estamos dando aos animais, será que é um tratamento correto? Aquele tratamento que a gente gostaria que nós tivéssemos, que os gatos, os cachorros que a gente ama tanto tivesse? Vai ser um manifesto pacífico da sociedade civil de bem, de Santos, da região da Baixada Santista, para a gente buscar o bem, né? Dos animais, das pessoas, do meio ambiente.
Obrigado pela entrevista, Felipe. Então é isso, o recado está dado. Dia 20, às 14 horas, no centro de Santos, consciência animal e a importância da preservação. O Revelações fica por aqui, sempre lembrando que é toda terça e quinta, às 10h30 da noite. Tchau.